Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será como os Estados Unidos fabricaram o marxismo cultural. O título da nossa aula de hoje é exatamente o mesmo título de um artigo escrito por Lincoln Barros, publicado em 15 de julho de 2020, e eu vou fazer a leitura com alguns comentários. O artigo é interessante porque ele ele cita especificamente um documento, começa citando um documento que no Brasil ninguém fala dele. Um documento muito importante do final do período do regime militar. E que envolveu as Forças Armadas como um todo e o projeto político de poder das Forças Armadas. Né? Projeto este que nós estamos vendo concretizado no governo do mito fabricado por eles, esse mito atual, o Jair Bolsonaro. O primeiro mito que eles fabricaram foi o Lula. Eu já falei muito sobre isso. O Lula é uma fabricação política expressa do Golbery do Couto e Silva. O Golbery era o militar do regime militar, que era simplesmente o sujeito, o herdeiro do general Góes Monteiro, da década de 30, que criou a doutrina de segurança nacional. O Golbery do Couto e Silva é o sujeito que vai dar continuidade teórica, programática, à doutrina de segurança nacional. Então, o Lula nunca foi um projeto político da esquerda. Esse é o primeiro ponto. O Lula é um projeto político dos militares brasileiros, da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Portanto, daquilo que é factualmente chamar de direita. Não é? E a razão pela qual o Lula foi criado, torno a repetir, enquanto projeto político, militar e religioso, é porque os militares intencionavam criar uma liderança sindical de esquerda que viesse a controlar a esquerda dentro do Brasil. E esse foi o papel do Lula. E ele executou esse papel belamente. Então o Lula reuniu, naquela altura, todas as esquerdas, todas as vertentes esquerdas brasileiras. Né? E o curioso é que ele também nasce, haja vista o depoimento do Mário Garneiro, basta ler o livro do Mário Garneiro, onde o Mário Garneiro vai, junto com os grandes donos da Fiesp de São Paulo, vão buscar apoio para a candidatura do Lula, o governo do Lula, os financiamentos, vão fazer a ponte com os grandes bancos internacionais e com a City de Londres e com os Rothschild. Portanto, com a nata do liberalismo, do ultraliberalismo mundial. Então, essa figura, no governo do Lula, os bancos lucraram mais do que qualquer outro indivíduo. O governo dele foi um governo completamente seguindo as regras completamente do militarismo? Não. Ele fugiu um pouco às regras por conta aqui da influência da esquerda, mas não por virtude própria, não é? É porque, em sendo sustentado pela esquerda, evidentemente que pautas de esquerda foram passando. O problema da esquerda, efetivamente, no mundo e da direita é que você não sabe qual é pior.
que as pessoas falam em direita e em esquerda, mas elas não definem programaticamente o que aquilo significa. Porque toda a ideia de globalismo, de governo mundial, ela provém ou é defendida, né, o Estado mínimo. O Estado mínimo significa a existência de grandes conglomerados corporativos, bancários. O Estado mínimo é exatamente a grande proposta da direita. E ela é eugenista, assassina. Sempre foi. É malthusiana, desde o século XVIII. Bem, então, esse artigo começa falando de um documento de Santa Fé. O que é o documento de Santa Fé? Antes de eu ler o artigo aqui. O documento de Santa Fé são vários. São documentos da CIA, criados na cidade de Santa Fé, na década de 80. Né? Esses documentos foram criados, o Brasil ainda era o Figueiredo que estava no governo. Estava em pleno regime militar, no final do regime militar. Então, eles foram inspirados frente a uma invenção da propagação esquerdista na região da América. Né? E, na verdade, eles consistem no quê? Eles são um plano de expansão militar dos Estados Unidos sobre a América Latina. Grosseiramente é isso. É porque o mundo é disputado por grandes blocos hegemônicos. Então, aqui, de fato, a gente tem um bloco americano e um bloco comunista naquela altura, né, que ainda vicejava o comunismo. Bem, em ambos, os bancos apoiam ambos os sistemas. Os bancos estão acima dos sistemas. Né, dessas divergências aparentemente ideológicas para enganar gente boba. Mas no que fala o documento de Santa Fé? É isso o artigo não fala, eu que estou citando. Ele propõe a instalação de governos próximos aos Estados Unidos. Próximos no sentido de governos literalmente subservientes à política americana. Tá? Portanto, um governo onde a ideia de Estado é solapada. Esses governos teriam que ter por característica pouca capacidade de gestão, né? Dependentes de uma visão americanófila de governança e com assessores e um tipo de elite intelectual, jurídica, parlamentar, seja lá o que for, sendo formada nos Estados Unidos. Veja que se essa situação não se configurou claramente, por exemplo, com a Lava Jato. É um exemplo recente agora. Né? Veja que esse governo atual, os filhos do presidente, o presidente da República, todos esses idiotas, esses bolsonaristas de fancaria, todos se autoexilando nos Estados Unidos. Quem está sustentando essa gente lá nos Estados Unidos? Como o Weintraub, que simulou uma fuga. Aquele outro indivíduo, né? Um tal de Alan dos Santos, que também simulou uma fuga, como se fossem perseguidos políticos. O Ernesto Araújo. Todos eles refugiados nos Estados Unidos, bancados por quem? Fazendo o que lá? Né? Então, essa situação explícita dessa subserviência norte-americana é algo que não é de agora. Isso está previsto nos documentos da Santa Fé. Então, grosseiramente, eles vão atuar em 4 linhas, né, muito grosseiramente, na criação de governos de uma direita, porque é nos Estados Unidos, eu já escrevi artigo sobre isso também, que vai surgir a ideia de você usar Gramsci dentro da direita para combater a esquerda. Então eles vão adotar as mesmas táticas gramscistas, do chamado marxismo cultural, né? Então eles vão pegar a tática de Gramsci
usar aquela tática para a esquerda. Foi o partido republicano americano que inventou isso. Eu já fiz artigo sobre isso. A segunda linha é promover reformas econômicas neoliberais que facilitassem digamos, a predominância da memória europeia na América Latina, não é? Histórica, digamos assim. E nós vemos que as esquerdas tiveram um incentivo fortíssimo no sentido de bombeamento, não que isso já não viesse, mas houve um incentivo fortíssimo, um financiamento, para bombardear qualquer ligação das Américas, boa ou má, com a Europa, e a vinculação disso com os Estados Unidos. Então, essas reformas neoliberais, feitas na base do Estado, dentro da Constituição, etc., visava criar uma economia neoliberal, né? Mas uma economia neoliberal de tipo exportador, ou seja, uma economia que não produz nada, né? Industrialmente falando. Ela arranca da terra, ela vive de commodities. Então, o projeto prevê uma desindustrialização das economias locais, né? e uma debilitação das economias. Eu já fiz muito programa falando do projeto denunciado pelo Dr. Adriano Benagnon, respeitante à Constituição de 88, onde essas marcas estavam previstas. Quer dizer, a quebra do Estado, né, brasileiro e a subserviência do Estado aos bancos e a outros mecanismos. Isso é exatamente a política conhecida como Consenso de Washington. Né? Um outro ponto, que aqui é que entra, além dos dois pontos anteriores, a atuação dos militares brasileiros quando eles criam Lula. Uma vez que eles iam utilizar os argumentos de Gramsci aplicados à direita, havia o objetivo de debilitar a posição dos intelectuais esquerdistas críticos aos Estados Unidos. Você pode pensar, mas todo intelectual esquerdista é crítico aos Estados Unidos? Não. Claro que não. Você tem a esquerda liberal. É o governo do Lula, é o governo do Fernando Henrique. É a esquerda que trabalha junto com os bancos. Né? Portanto, já é uma esquerda com toques de direita, vamos dizer assim. Certo? Já é uma mutação, algo que vem acontecendo há muito tempo, há muitas décadas. Então, aqui no Brasil, os críticos à política americana, digamos, os dois grandes ícones políticos, eram especificamente de esquerda, o Prestes, não é? E o Brizola. Eles tinham horror dos Estados Unidos, literalmente. O Lula aniquilou com essas duas lideranças. O Lula aniquilou com todas as lideranças de esquerda. E veja que existe uma característica muito interessante na figura do Lula. Ele não permitiu o surgimento, depois da aparição dele, de nenhuma liderança política de esquerda. Eliminou todas. Todas. Uma vez que o Brasil também não tem liderança de direita, então você cria um vácuo de poder. Uma vez que você cria um vácuo de poder e acusa tanto a direita quanto a esquerda de corrupção, isso é um cenário perfeito para os militares aparecerem como salvadores da pátria. Perfeito. Então, aqui, quando os militares criam, Golbery, uma liderança falsa de esquerda, como Lula, para controlar a esquerda remotamente, que esse era o projeto, você fala, mas então os militares estão se miscuindo em política? Isso não é mais desvio de função, isso é um projeto de poder. E evidentemente que eles tinham que ser presos. Mas quem no Brasil tem autoridade
para prender militar, né? Eles não têm autoridade para prender nem político, o judiciário, que é uma coisa desmoralizada e corrupta. Além de debilitar os intelectuais de esquerda, eles começaram a incentivar políticos e posturas conhecidas como populismo de direita. Né? O Bolsonaro é um populista de direita. O Lula era um populista de esquerda. Uma outra coluna era lançar mão da fabricação do narcotráfico. Não é? O Bill Clinton comprou a Colômbia inteira para fazer isso. Não estou negando o narcotráfico, hein? Estou dizendo que eles financiaram o narcotráfico, tornaram o narcotráfico um poder. O narcotráfico na Colômbia hoje é um partido político. E no Brasil, isso está acontecendo também. Veja o Rio de Janeiro. Grande parte dos vereadores e deputados no estado do Rio de Janeiro estão diretamente ligados ao narcotráfico. Financiados, as campanhas financiadas. Então, é um negócio completamente surreal. Né? Então, eles usaram a luta contra o narcotráfico para fortalecer a presença militar dos Estados Unidos nesse eixo da Amazônia e não só. Né? Ao mesmo tempo, eles vão financiando grupos paramilitares que vão ocupando os locais. Uma outra questão muito importante, que é debilitar as bases da cultura tradicional dos povos, né? Que não é e não tem nenhum vínculo nem com esquerda nem com direita. A esquerda se apropria disso e a direita também. Cultura tradicional e popular é algo que diz respeito à história, à própria evolução histórica do povo. Então, o que eles fizeram? Eles vincularam aqui de uma forma praticamente irreversível a cultura tradicional aos movimentos populares de esquerda latino-americana. Né? De modo que hoje, quando você fala em defender floresta, em defender tribos indígenas, vem logo alguém da esquerda, né, para pegar aquela pauta, capturar aquela pauta, como se isso fosse um discurso político. Isso é a história do país. Um elemento importantíssimo foi a propagação de religiões evangélicas fundamentalistas nos Estados Unidos, diretamente conectadas com manipulação política e projeto político de poder. Tá? Então, esses documentos estão publicados. Certo? O Hugo Chávez, quando vai assumir o governo, é um militar. As pessoas esquecem disso. Efetivamente, que como ninguém leu esses documentos de Santa Fé, né, a coisa parece que os militares brasileiros, escandalizados com a corrupção da esquerda, resolveu sair da caverna para defender o Brasil. Longe disso, essa gente urde contra o Brasil, são eles os grandes responsáveis pela entrega do Brasil, pela destruição do Brasil desde o século XIX. Bem, vamos agora aqui a leitura do texto. Então, assim, falado rapidamente sobre essas 5 bases do documento de Santa Fé, né? Ele começa dizendo o seguinte: o documento de Santa Fé de 88
lançou as bases do novo intervencionismo dos Estados Unidos. Infiltrar-se em instituições latino-americanas, alegando combater subversão. É real o risco da radicalização da direita, no sentido de um golpe de Estado para a implantação de uma ditadura militar no estilo tradicional, tipo fechamento do Congresso e do STF, prisões massivas de opositores, empastelamento da imprensa e toda a série de barbáries decorrentes? Essa perspectiva seria de interesse das Forças Armadas brasileiras, do capital internacional, do imperialismo americano e da nossa elite vendida e associada a eles, ou seria apenas o sonho da família 00, 01, 02, 03? São perguntas que o artigo faz. Veja, os militares não vão dar um golpe como eles deram em 64. Eles não precisam dar golpe, eles já assumiram o poder. E já aprovaram os projetos que desenham o Estado militar policial, sobre o qual eu venho falando também. Então, a ditadura, como teve em 64, eles já viram que não pode fazer isso. Tem outra forma. Chegaram lá, conseguiram. Então, essa coisa de dizer que há o risco de implantar uma ditadura, como foi em 64, não vai passar. Eles não precisam disso. A coisa está caminhando em outro sentido. Voltando. Em um texto publicado no ano passado, no qual Maurício Abdala busca apontar alternativas para a esquerda e enfrentar o Golias do autoritarismo com armas adequadas, o autor cita um documento elaborado por 4 especialistas americanos de política externa, ligados ao Departamento de Estado, intitulado Documento Santa Fé, 1988, que define claramente a estratégia para a expansão na América Latina na década seguinte. O documento, como estratégia de enfrentar o estatismo, ou seja, operar a redução do papel do Estado, recomenda o fortalecimento da sociedade civil liberal, a cooptação das elites locais, o convencimento das Forças Armadas e a intensa propaganda, tal como depois se veio a definir como guerra híbrida, apontando para formas de dominação político-ideológica sem uso de canhões. Bem, conforme eu falei, isso que ele colocou aqui está naqueles 5 pontos, quando você vai ler os documentos, contidos no documento, os objetivos do documento. Todo mundo fala em Estado mínimo. Sim, o Estado brasileiro é inchado sob uma certa perspectiva, sim. Ele é inchado de privilégios, de malversação de verba, de safadeza, de picaretagem, de uma série de coisas. Só que o Brasil é um país imenso, com necessidades e diferenças regionais absurdas, inconciliáveis. Aí, a primeira coisa que nós não temos aqui é uma definição jurídica de Estado, uma coisa assim séria, e de instituições. Isso é um problema que vem se arrastando desde do início da República. A falta de base legal. E nós temos um Estado com características fortemente autoritárias, legalmente falando. Também é um problema que se arrasta historicamente desde o século XIX. Nós temos um pensamento jurídico autoritário, problema desde o século XIX, que vem se arrastando. O Brasil, em termos práticos, não tem polícia, ele tem uma milícia de Estado. Problema que se arrasta desde o início do século XX. Então, nós temos uma raiz autoritária naquilo que vem a constituir as bases do Estado, que é um problema sério, mas é muito sério. E isso
impede, em grande medida, o Brasil realmente de ser ou uma república ou uma democracia. Porque são termos inclusivamente não convergentes, não é? Eles têm diferenças assim brutais de conteúdo ideológico, inclusive. Então, digamos, a solução para o Brasil tem solução? Tem, mas ele tem que ser refeito. Toda a base do Estado tem que ser refeita. Como fazer isso é o grande X da questão. Não é? Agora, que se sabe onde estão os problemas, se sabe. Mas eles têm sido mascarados para atender os interesses de certos poderes, né? Que vão se perpetuando no poder. Então, isso é o dia da marmota, né? O trabalho de Sísifo. Você rola a pedra, joga a pedra para cima da montanha, para ela rolar, para você jogar ela de novo para cima da montanha para rolar. É uma teia de circularidade de um problema que é aparentemente insolúvel. Não existe vontade nem interesse de nenhum dos poderes de resolver a questão. Então, quando se fala em Estado mínimo, a ideia de Estado mínimo é o Estado mínimo é aquele Estado que vai passar o controle do Estado para a mão de empresas privadas. Tome muito cuidado quando se defender Estado mínimo. O Estado mínimo sobre o modelo do neoliberalismo é exatamente isso. É o fortalecimento das grandes corporações. Quem previu isso? Lenin. Lenin. É um modelo de esquerda. O Estado mínimo é um modelo de esquerda. Só isso. Tá? Conjugado com uma direita esquisitíssima. Então, esse documento visa criar um Estado mínimo. Entenda por Estado mínimo a existência de grandes corporações. É o globalismo, né? Que vão financiar, por sua vez, os deputados e os governadores, vão comprar todo mundo para que eles passem leis e aprovem leis. Transforma o Congresso Nacional como uma casa de lobista para atender interesses de grandes corporações. Cria uma sociedade civil liberal. Desde quando você pode caracterizar uma sociedade civil liberal? Sociedade civil liberal é aquela sociedade baseada estritamente no consumo e materialista. Então, tudo que os militares não precisam de fazer mais, sobretudo no Brasil, né, com a política corrupta brasileira, é meter canhão no meio da rua. Vamos lá. Em outro texto mais recente, Tales Coelho, no Os Divergentes, sobre o artigo 142 da Constituição de 88, e o poder moderador, lembra um informe sigiloso sobre a situação de subversão no Brasil, apresentado na 17ª Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em Mar del Plata, na Argentina, em novembro de 1987. Veja, na mesma década. Então, quando também você vai ler esse artigo apresentado na Conferência dos Exércitos Americanos, você vê que é o mesmo discurso que está presente no documento de Santa Fé. E existe uma outra situação que é muito interessante. A simultaneidade dos eventos de Mar del Plata e Santa Fé. Eles aconteceram, são gêmeos praticamente, na mesma década, com os mesmos objetivos. Um teve um sentido mais geral e o outro foi especificamente voltado para as Forças Armadas da América Latina como um todo. Né? Então, a similaridade de conteúdo entre um e outro é absolutamente evidente. Bem, voltando. O documento de Santa Fé parte da afirmação de que as Américas estariam sob ataque
de uma aliança entre a subversão comunista, o terrorismo e o narcotráfico, vistos do ponto de vista de que os americanos são o xerife do mundo. Expressa o temor de que as políticas americanas para a região, por pouco efetivas, levariam a governos pró-soviéticos, mais subversão, mais crimes e narcotráfico, mais imigração de cucarachos para os Estados Unidos e, por último, uma probabilidade maior de intervenção militar pelo xerife. Citando uma recomendação exemplar, os Estados Unidos devem estar preparados para ampliar o seu programa de assistência militar às Forças Armadas latino-americanas, como parte de seu reconhecimento de que as insurgências indígenas serão exploradas e agravadas, insurgências ou revoluções, né? Desde o exterior. Bem, o que o americano vai criando? O governo americano. Eles vão criando o conceito de marxismo cultural. Eles vão aplicar Gramsci dentro da direita e Gramsci dentro da esquerda. Então, os conceitos de marxismo cultural estão em voga atualmente, são aí apresentados, sendo possível reconhecer no texto as raízes do discurso dos gurus da extrema-direita. Numa suposta estratégia gramsciana, os intelectuais marxistas e seus métodos poderiam criar os valores dominantes de uma nação, mediante a dominação cultural, né? Em um processo que requeriria uma forte influência na religião, nas escolas, nos meios de difusão e nas universidades. E veja que saiu dos Estados Unidos a fortíssima influência religiosa pentecostal, né, evangélica, de fancaria, entrando política dentro. Né? As grandes empresas americanas financiam as universidades americanas. O projeto de controle da cultura no Brasil não surgiu com o PT. Eu já falei isso. O PT tentou controlar, como o Bolsonaro também. Mas o projeto vem desde o século XIX, ele é um projeto maçônico. E ele foi desenhado dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu já falei sobre isso também. O projeto de controle da cultura no Brasil vem com o Primeiro Império, com o golpe da independência. A coroa portuguesa não tinha projeto de controle cultural. Isso foi implementado no Primeiro Império, né? A base, e o projeto em si, enquanto projeto, ele nasce no Segundo Império, com a atuação massiva do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujas sessões eram presididas por Dom Pedro. Foi ali que eles criaram aquela mentira da identidade cultural brasileira ligada aos índios ou aos povos nativos. Então a esquerda, quando ela vem com esse negócio, né, e isso tudo era um discurso. Quando ela vem com esse discurso é do século XIX. Esse discurso era do governo da grande direita brasileira, do governo católico. E Dom Pedro II, tudo que ele não foi católico. Né? Então, continuando, nesse contexto é que a teologia da libertação deveria ser entendida como uma doutrina política disfarçada de crença religiosa. Concordo com ele. O ataque do marxismo cultural não atingiria apenas um ou dois componentes da cultura. Seria eficaz se, de forma ampla, buscasse redefinir toda a cultura em uma nova terminologia, impulsionado por diferentes teóricos da educação marxista em escolas e universidades e pelo controle estatal sobre a educação através de livros e manuais. Ora bolas, mas o Brasil faz isso. Quer dizer, a própria esquerda negar que a esquerda faz isso e a direita também, isso é um assinte, não é?
Aliás, na década de 40 e de 50, os irmãos Ferreira, o Tito Livre e o Manuel Rodrigues, personagens cuja obra eu resgatei e tenho divulgado muito, eles já alertavam naquela altura para o problema do marxismo e do comunismo dentro das escolas na década de 40. E aí, a pergunta que se faz é o seguinte: quando é que a esquerda, eu já fiz essa pergunta várias vezes, quando é que a esquerda assumiu o governo no Brasil? Ao longo de toda a história da República. Você pode falar o governo do Jango. O Jango não era de esquerda. O governo do Jango não era de esquerda. O governo do Jânio não era. O Brasil só teve governo de direita. Ou daquilo que se chama direita, né? Sabe-se lá o que é isso? É a direita da esquerda. Então, tudo aquilo que é atribuído à esquerda, a direita brasileira sempre fez. E é óbvio que a esquerda, quando chega no poder com o Lula e o Fernando Henrique, também vai fazer. Não é? Mas assim, então isso que seria classificado muito tempo depois de marxismo cultural, no século XX, já era projeto da maçonaria no século XIX. E que, repito, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro lançou as bases do controle da cultura e da fabricação, a tal ponto que era orientado livros infantis para a formação moral dos meninos, tirando das famílias a educação moral, passando para a escola. Então, o governo brasileiro, desde o século XIX, desde o Império, criou o controle estatal sobre a educação através de livros e manuais, e depois ele foi ampliando essa base. Não foi a esquerda no Brasil que criou isso. Tá? A esquerda se utilizou de algo que já existia. O projeto é muito mais antigo. Continuando. A predominância da esquerda, em grande parte da mídia na América Latina, também deveria ser entendida nesse contexto. Nenhuma eleição democrática poderia modificar a inclinação contínua ao regime estatista se a indústria de conscientização estivesse nas mãos de intelectuais estatistas. A mídia, igrejas e escolas continuariam a desviar formas democráticas para o estatismo se os Estados Unidos e os novos governos democráticos não reconhecessem isso como uma luta do regime. Então, na verdade, tem um ponto interessante aqui dentro do Brasil, que é o seguinte: a esquerda tem uma parte dela que, de fato, para o Brasil, tem uma proposta muito interessante, porque ela não é ultraliberaloide. Né? Ela é a esquerda antiliberal. Ela combate inclusive a esquerda liberal. Digamos, a grande tarefa do Lula foi unir essa esquerda antiliberal com a esquerda liberal. E deu um samba do crioulo doido isso. Ficou uma coisa absolutamente medonha. Né? Porque essa esquerda antiliberal é a esquerda que, de fato, admite que o Estado tem que estar presente em algumas coisas e que você tem que dar assistência à população, saúde, educação, etc. Tal. Isso não significa que ela não tem os seus rompantes e os seus excessos autoritários. Estou dizendo que ela não tem aquela perspectiva do lucro puro e simples. Quer dizer, tudo se justifica a partir do momento que você dá dinheiro para o banco. Essa esquerda, como era a esquerda de Prestes, ela não prevê isso. Prestes era militar, vamos lembrar. Carlos Marighella era militar, que combateu os militares. Então, a história ela é bem diferente daquilo que as versões ideológicas querem contar, né? Tanto na defesa do lado da direita quanto na defesa do lado da esquerda.
E a história do Brasil torna-se complexa porque ela é um pastiche, ela é uma mistura. A gente não tem aqui definido um espectro político claro, distinto. Fala, não, isso aqui é dessa linha, aquilo ali é da outra linha. Não existe isso aqui. Isso aqui é uma bagunça, né, político-ideológica. Bem, continuando. O documento vai relacionando uma longa série de recomendações institucionais, políticas, econômicas, militares para a política externa americana. E quando nós vamos ver o desenvolvimento do Brasil a partir, sobretudo com a chamada Nova República, né? Curiosamente, o surgimento da Nova República emerge no momento do lançamento desses documentos. Então, a partir dos anos 80, 90, até os dias de hoje, aquilo que foi definido no documento de Santa Fé, no receituário, foi aplicado em todos os governos brasileiros, até o atual. Então, ele continua. Em síntese, a aplicação do receituário de Santa Fé, iniciada em 1990 no governo Collor, com a abertura de mercado e precocemente interrompida, retomada durante os governos FHC com as grandes privatizações e novamente interrompida nos governos petistas, vem se dar de forma integral no desgoverno Bolsonaro, justamente eleito pelos mecanismos já delineados no documento. Participação de think tanks, fake news, MBL, Cambridge Analytica e tudo mais exaustivamente conhecido. E no governo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, destruição da educação pública, moralismo, anulação de direitos humanos, privatizações a preço de banana, entrega da Embraer de tecnologia, sucateamento das pesquisas e das universidades, etc, etc, etc. Como isso foi possível? Quais foram os agentes principais? Quem foram os cúmplices nacionais? Tudo parece indicar que os militares são mesmo parte ativa dessa empreitada sinistra, planejada e executada com rigor desde então. E aí o artigo segue, né? O nosso tempo está acabando, então o Maurício Abdala vai buscar apontar alternativas para a esquerda, né, enfrentar esse autoritarismo militar. Os militares, evidentemente, só conseguem, porque em termos constitucionais eles estão aparentemente impedidos, né, se o sujeito está na ativa, de entrar na política, então eles têm sempre braços operantes dentro do Congresso Nacional, em conluio com uma elite A, B ou C. Todas as vezes que houve mudança de governo no Brasil, é que essas frentes distintas de elites no Brasil, elas brigam pelo poder intestinamente. Entre elas, de modo interno. Os militares apoiam qualquer lado. Qualquer lado. E, quando lhes convém, eles também ajudam a tirar qualquer lado. Então, o grande problema brasileiro, do caos institucional brasileiro, da instabilidade política brasileira, é por conta dos militares, que atuam como um poder moderador. Não é? Então, é interessante, quer dizer, se há alguma coisa que o Lula realmente levantou, e não foi por virtude dele, foi aquela esquerda que é contra essas coisas. Ele levantou, de fato, as privatizações. O Fernando Henrique começou a vender o Brasil, a leiloar o Brasil e entregar o Brasil. Não conseguiu concluir. Né?
Então, desde todo sempre, você não vende reserva estratégica. Você não vende água, você não vende petróleo. Água é luz. Agora vem essa farsa aí de que os reservatórios brasileiros estão secos. Como é que o Brasil está com reservatório seco se não tem problema de chuva? Isso é um crime, mais um que não vai ser investigado, porque os caras venderam as águas nacionais em projetos de privatização de água, inclusive água de subsolo, como o aquífero Guarani, aquífero Guarani, não é? Então, a partir do momento que eles simularem uma crise de água, eles podem começar a dizer que as estatais hidroelétricas são corruptas, ineficientes. A estatal pode ser corrupta e ineficiente, mas ela não produz água, a água cai do céu, né? E que em razão disso eles podem vender, porque uma empresa privada pode administrar melhor. Na época da Dilma Rousseff, eu havia chamado a atenção para isso, eles leiloaram, a China comprou 23 usinas hidroelétricas no Brasil. Um negócio assim impensável. Então, você pensar em vender as águas do país, que isso é estratégia. Se você gera um apagão, não funciona o sistema aéreo, não funciona nada, não funciona banco, não funciona nada. O Brasil na mão de conglomerados internacionais. Se você vende a água e você vende a Petrobras, o petróleo, e você desmonta, né, o sistema de entregas brasileiro, o Correio, por exemplo, né, privatiza o Banco Central, uma medida ilegal que foi feito. Então, na calada da noite, enquanto esse fantoche de presidente, esse estafirmo, faz passeatas e pataquadas infindas, e a mídia fica noticiando essas patranhas presidenciais, por trás os militares estão, através de dois métodos, governando por decreto, porque o governo não tem base, não tem moral, não tem entrada com ninguém. Então, eles governam por decreto, lançam decreto, e praticando o sistema que é clássico brasileiro, o sistema de corrupção e de compra de parlamentares e de liberação de emenda. E com isso eles já aprovaram coisas que até o capeta há de duvidar. Não é Deus mais. Em suma, o objetivo da doutrina de segurança nacional, o projeto do Góes Monteiro da década de 30, está sendo executado à vista de toda a gente. Desmontar isso depois, sinceramente, é uma tarefa que, se for empreendida, vai levar mais de 200 anos. De fato, o legado do governo desse mítico presidencial aí, o legado para o Brasil é uma coisa bem trágica. E solução não tem. A curto prazo não tem. Institucional não tem. Eles realmente conseguiram pegar o Brasil numa curva aí complexa, né? E qualquer capacidade de reação, então se houvesse uma capacidade de reação, o governo que viria depois desse teria que sair anulando os decretos. Essa seria a medida. Tem que anular os decretos. Duvido que faça isso. Duvido mesmo. O quadro político brasileiro é podre e covarde. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu recomendo que vocês leiam o artigo, porque ele traz umas informações interessantes sobre o documento da Santa Fé.
E evidentemente que esses artigos também que postulam uma pureza à esquerda, não é? Como se todos os problemas estivessem na direita. A gente tem que ler essas coisas com muita cautela e tem que ter conhecimento histórico e técnico, né, para entender o que os caras estão falando. Mas, via de regra, fazendo algumas ressalvas, o artigo é interessante. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.